hoje a gente vai começar um tema novo. A gente estava no tema no mês passado, que era do amor, né? Estava falando tanto de amor e tal. Mas esse mês a gente está no tema do O Verdadeiro Jesus. Você pode repetir isso comigo? O Verdadeiro Jesus. E para o título de hoje, talvez você é uma pessoa que gosta de fazer anotações, ou pelo menos para memorizar qual que é o título, é Cosmovisão, revelando o verdadeiro Jesus. Amém? Antes de a gente entrar na palavra, eu queria fazer uma breve oração. Vocês podem fechar o olho comigo? Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado por cada um que está aqui. Obrigado por cada família que chegou aqui, cada família representada. Eu peço para que tuas bênçãos possam chegar até na casa de cada um, Pai. Principalmente aqueles que necessitam das bênçãos espirituais do céu. Abre os nossos ouvidos espirituais nessa noite, que a gente possa ver o Senhor, Pai. E que a gente possa escutar uma mensagem que vem do Senhor, Pai. Que nessa noite o Senhor possa ser o centro de todas as coisas. E que tudo que eu falar, Pai, possa vir palavras provindas do Senhor. Que eu seja só um instrumento para que hoje todos nós possamos ir para casa, Pai, com uma revelação fresca da parte do Senhor sobre nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou repetir aqui o título, que é Cosmovisão, revelando o verdadeiro Jesus. Alguém aqui sabe o que é cosmovisão? Alguém levantou? Ninguém? Não escutaram? Primeira vez que vocês estão escutando essa palavra, cosmovisão? Não, já escutaram antes? Tá bom, eu vou explicar o que é cosmovisão. Olha que legal, vou poder. Estou me sentindo aqui alguém que pela primeira vez vou conseguir falar algo. Espero que vocês entendam. Cosmovisão, vamos lá. Todos nós conseguimos enxergar a vida, certo? E todos nós temos uma maneira de enxergar a vida. A cosmovisão, simplesmente explicando, é a maneira como cada um consegue enxergar o dia a dia. Vamos dar um exemplo simples. O meu filho, que tem só 2 anos, para ele a cosmovisão dele é papai, mamãe, comer e dormir. Não tem mais nada, ele só faz isso. A minha cosmovisão é diferente, porque a minha maneira de ver a vida é totalmente contrária da dele. Eu tenho que prover a comida para ele comer, eu tenho que trabalhar, eu entendo quem Cristo é, eu vivo um estilo de vida diferente, onde eu sou um adulto. Então a minha cosmovisão, como eu enxergo o mundo hoje, é diferente de talvez como eu enxergava quando eu era desviado. Estamos entendendo o que é cosmovisão? Então, cosmovisão é como alguém enxerga o mundo. E aí já entra opiniões diferentes, já entra estilos de vidas diferentes. E é como, vamos colocar num jeito prático, é como se eu estivesse colocando um óculos invisível assim no meu rosto. E com esse óculos eu sou capaz de explicar do jeito que eu entendo quem Deus é, ou como eu vou crescer na vida, o que é verdade, o que não é, o que é mentira, e qual que é o sentido da vida. Resumindo, todos nós temos a cosmovisão, mesmo que você nunca parou para pensar nisso. Entendemos o que é cosmovisão aqui agora? Então a gente vai ter meio que dentro da pregação de hoje, a gente vai usar essa ideia da cosmovisão. Porque existiu um povo aqui, que a gente vai estar em Atos 17 hoje, podem abrir sua Bíblia, seja de papel ou no celular. Não vamos ficar só no Atos 17 hoje, tá bom, pessoal? A gente vai pular alguns versículos, mas pode ficar tranquilo que a gente vai estar só dentro de Atos 17. E o que acontece aqui é que a gente vai ver que ali cada um tinha uma opinião diferente, então cada um tinha uma cosmovisão diferente. Eles viam o mundo de maneiras diferentes, interpretava o planeta, as coisas do dia a dia diferente. E para mim dar um contexto de Atos 17, antes de a gente entrar no versículo 16, eu quero dar um contexto aqui. Paulo, todos nós sabemos quem Paulo é. Paulo já estava na sua 2ª viagem missionária e Paulo foi um ministro da palavra de Jesus que foi muito perseguido, irmãos. Imagina um homem que foi perseguido, que tentou falar de Jesus para todo mundo e do jeito que ele, quanto mais ele se aproximava de conseguir chegar perto de pessoas para falar sobre a palavra de Deus, mais ele era perseguido, mais ele tinha problema. E ali em Atos 17, onde a gente vai estar lendo, ele vai estar indo para Atenas. Só que para ele chegar em Atenas, imagina comigo essa história aqui, antes de ele entrar numa cidade para poder pregar, ele estava numa outra sinagoga, que seria como se fosse o templo, né, de hoje, uma igreja, e os pessoal estavam querendo bater nele, queria
apedrejar ele. E os amigos dele falaram assim, ó, Paulo, vai na frente para Atenas que nós vamos tentar resolver aqui essa bagunça aqui, e você chega primeiro na cidade. Aí agora, Atos 17, versículo 16. Todo mundo achou aí? Versículo 16 vai ser o fecho aqui dessa história. Então, eu falei, né, que Paulo chegou primeiro, e aí a palavra fala assim, enquanto esperava por eles em Atenas, porque lógico, né, chegou primeiro, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Repete comigo, ídolos. A gente sabe o que é ídolos. E existem vários ídolos no nosso dia a dia, na nossa vida, na história humana, em contexto geral. Ídolos é algo que pode nascer com um descuidado da sua vida. Um segundo da sua vida. O seu filho pode virar seu ídolo e você não percebe. Seu trabalho pode virar seu ídolo. Qualquer coisa pode virar seu ídolo. Então imagine que comigo, Paulo chega primeiro em Atenas, porque né, os amigos deles lá estavam resolvendo uma confusão. Ele chega primeiro, e aí o texto fala que ele chega lá, ele vê que a cidade estava cheia de ídolos. Eu consigo imaginar Paulo entrando lá, tipo assim, né? Imagina, Paulo estava numa cidade, fala que a cidade está ali no canto, vem correndo, está tomando pedrada, e falou, não, agora que vai ser mais de boa, né? Lá está ruim a situação. Aí ele entra, vê uma cidade cheia de ídolos, eu poderia falar estátuas, talvez alguns semblantes, alguma coisa que retratava coisas de idolatria, e ele deve ter pensado assim, não sei onde estava pior, tomando pedrada ou chegando num lugar que está cheio de uma ideologia longe do que eu acredito. Acho que lá estava pior. Só pode. Aí a idolatria, meus irmãos, para a gente entrar na palavra idolatria aqui. A idolatria na cidade de Atenas, ela não estava escondida. Ela estava escancarada. Estava algo na cara. Parecia que era normal. Imagina você entrar numa cidade onde o pecado era tão aceitável que nada assustava ninguém mais. Imagina você entrar num lugar que estava tão obscuro e ficar na escuridão era normal. Ou melhor, ver coisas ruins acontecendo era normal. Porém, Atenas, naquela época, era uma cidade atualizada. É como se estivesse comparando Conselheiro Pina, Minas Gerais, com Nova York. Uma cidade tem trem, somente trem, que é o Minas Gerais, e a outra tem avião, tem um monte de coisa, prédio grande. Era Atenas. Atenas era a cidade atualizada, onde tinha filósofos, tinha pessoas inteligentes, pessoas estudando, pessoas querendo conhecer as coisas mais, melhorar. Então ali acontecia uma cosmovisão. A cosmovisão deles era que tudo aquilo era normal. O dia a dia deles, de ver, olhar ao redor e ver um monte de coisa diferente. Quando eu falo um monte de coisa diferente, eu estou falando vários deuses diferentes. Imagina que bagunça. Em uma cidade só. Gente do céu, eu vou falar isso, mas me perdoa se achar que eu estou sendo um pouquinho bruto, mas eu morava numa rua em Conselheiro que tinha 4 igrejas diferentes numa rua só. Aquilo ali era a cosmovisão mais louca que eu já vi na minha vida. Eram os irmãos da Assembleia pegando fogo, aí tinha os irmãos católicos na frente, entrando com aquelas roupas tudo branca, do outro lado tinha um irmão da Revelação. Imagina você entrar então em um lugar onde estão adorando deuses diferentes. A bagunça era bem pior. Era uma coisa assim, louca. Então Paulo entrou, ele olhou assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então, para eles era até normal, mas para Paulo, que conheceu a Cristo, e aqui onde entra eu e você no dia de hoje, para mim, você que conheceu Cristo, lugar de bagunça não pode ser normal para o nosso dia a dia. Lugar onde Cristo não está no centro, a gente não pode normalizar. E é por isso que eu falo que a gente tem que ter cuidado para que a idolatria não se torne uma cultura. Cuidado. Não podemos deixar as coisas que a gente idolatra virar uma cultura do nosso dia a dia. Porque, igual eu falei, idolatria não é só uma escultura, mas é qualquer coisa que pode ocupar o seu coração do centro da vontade de Deus. Tudo aquilo que tira o seu coração daquilo que Deus já quer que você faça no dia de hoje, se chama idolatria. Tudo aquilo que pode acabar com a sua identidade em Cristo, se chama idolatria.
Tudo aquilo que substitui a confiança que eu e você tem no nosso Deus se chama idolatria. E são várias coisas que a gente poderia nomear. Eu sei que você consegue pensar comigo muitas coisas. Sucesso pode ser idolatria. Ideologia também, tipo, as minhas ideias é melhor que a de todo mundo. Irmão, cuidado. Isso também é idolatria. Prazeres nas coisas humanas, idolatria. Imagens, né? A gente conhece outras religiões que acreditam em imagens. Espiritualidade alternativa, isso tudo é idolatria. Mas, irmãos, a pior idolatria, a mais perigosa, não é aquela que está escandalizada. Sabe qual que é a pior? A que foi normalizada. Essa é a idolatria mais perigosa. A gente vê aqui no texto que Paulo ele se incomodou muito. Porque aqui no texto, eu vou ler de novo, porque ele fala assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado. Repete comigo: profundamente indignado. Então o texto fala que Paulo ficou indignado. E a minha pergunta é: será que eu e você ainda estamos incomodados? A gente ainda está incomodado? Ou não? Ou normalizou? A gente entrou na cultura da idolatria, onde é normal na escola falar sobre escolha de sexo. A gente normalizou isso? Alguém pode falar sim ou não para mim? Não. Ah, graças a Deus. Agora eu posso respirar. A gente normalizou que é normal o cara que é casado ficar dando visão a outras mulheres ou vice-versa? Não. Não. Isso é uma cultura que lá fora pode ser bonito, mas para a gente não é. A gente está normalizando falar que é ok a gente viver um estilo de vida onde a gente tem os melhores carros, tem as melhores oportunidades para crescer na vida, só que quando chega em casa o filho não sabe nem quem Jesus é, porque hoje em dia isso é normal. Hoje em dia é normal uma família não ser centrada no Senhor. Aí a minha pergunta é: será que a gente está incomodado igual Paulo? Porque Paulo pisou dentro de Atenas e quando ele viu a cidade, a primeira coisa que incomodou ele profundamente foi: esse pessoal tem uma cosmovisão onde tudo para eles é normalizado. Irmão, crente de verdade não tem simpatia com pecado. O cristão de verdade nunca vai olhar para o pecado e falar: isso aqui passa, pode ser, acontece. Ele nunca vai olhar para um erro e falar assim: não, esse erro que é pequeno não vai me atrapalhar na caminhada com o Senhor. Cuidado. Cuidado. Eu já vi muita gente cair porque não amarrou o sapato. Imagina um cristão que esqueceu de cuidar dos pequenos erros. Existe uma cultura que está sendo normalizada no mundo, onde a visão deles pode até parecer que está certa, mas a nossa visão vem das lentes do Senhor. Se não está certo nos olhos do Pai, não está certo para mim, para você também não. Tá bom? É difícil, Tem muitas coisas que a gente olha e almeja e fala assim: nossa, eu queria tanto poder. Vamos ser um pouquinho sinceros. Eu sei que fica tenso quando falo isso. Mas se o pecado e o erro não fosse prazeroso, a gente não cometia. Tem um gosto bom. Pode até ter. Mas os prazeres que eu encontro no Senhor, eles não são momentâneos. A cultura criada no pecado, ela foi criada para cair. O homem Deus ele foi criado para se erguer em Deus. A cultura que eles estão normalizando é a cultura que no final vai ser derrotado pelo Rei dos Reis. Mas a cultura que está vindo do céu para a terra, que é o que Jesus lá na cruz começou e que ele vai terminar no dia que ele voltar dos céus, é para a eternidade. E a pergunta é: estamos conformados com esse estilo de vida que tem normalizado em viver com pecado? Ou será que a gente vai ficar igual Paulo, indignado com a normalidade do pecado no dia a dia?
a gente tem que ficar incomodado, irmãos. Por mais que às vezes a gente não consegue fazer nada sobre o que está acontecendo. Está tendo um problema, um caos lá fora e eu não posso fazer nada. Mas eu não posso ter simpatia. É diferente. Eu vou repetir só mais uma vez para ficar na mente, que essa frase eu acho que é bom a gente lembrar. O cristão verdadeiro não tem simpatia com o pecado. E fica isso no nosso coração. E não podemos deixar então que essa idolatria vira uma cultura no nosso meio de jeito nenhum. Porque não podemos normalizar o que não vem de Cristo. E você sabe por quê? Por que a gente não pode? Porque nem toda ideia boa vem de Deus. Você sabia disso? E é por isso que precisamos ter um discernimento espiritual. Porque nem tudo que parece ser bom é de Deus. Parece ser bom. Eu ia fazer uma piada, mas talvez ninguém ia saber. É sabor bom. Pegaram, boa. Então tem um sabor, mas não chega a ser. Entendeu? Obrigado, Felipe, você riu, mano. Nossa, me ajudou muito. Vocês estão felizes ainda? Oh, aleluia. Ó. Então dá para empregar mais um pouquinho, então. Porque nem toda ideia que é boa, ela é de Deus. Aí agora em Atos 17, a gente estava no versículo 16, pula um pouquinho, vamos para o versículo 21. Quando você estiver aí, vocês me avisam. Vocês estão rápido, nem bebi água, você já... Então bora lá. Eu não sei qual que é a versão de vocês. Vocês têm, pelo menos as 3 pessoas têm NVI? Sim? Não? Então eu não vou falar para todo mundo ler junto não, senão vai ser uma bagunça. Eu vou ler sozinho então, mas acompanhe comigo. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Eu não sei vocês, mas quando eu estou lendo a Bíblia, tem vezes que eu tenho que ler um mesmo versículo umas 3 vezes para me entender. Isso é normal? Meus irmãos, vocês são muito bons. Vocês me fazem eu entender que eu sou normal também. Que eu leio umas 3 vezes. Porque na primeira vez que eu li isso aqui, eu falei assim, todos os atenienses, estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ver as últimas novidades. Parecia a dona Maria, minha vizinha, fofoqueira. Lembrei isso, eu falei assim, não, eu vou ter que ler isso mais umas 2 vezes para me entender isso aqui. Porque para mim o povo era fofoqueiro. Mas não era, irmãos, é diferente. Aí você para pensar. Na verdade, eles eram um povo informado. Era um povo atualizado, né? Não vou falar mal do povo, não. Mas eles, se for olhar, eu e você, a gente nunca iria crescer espiritualmente se a gente não escutasse a palavra de Deus e lesse a Bíblia. Então, no meio gospel, assim, a gente é um fofoqueiro gospel, né? Que a gente sempre quer saber o que Deus está falando, amém? Mas eles, por ser esse povo, talvez o erro não era tanto querer crescer e ser atualizado, escutar, porque a Bíblia fala que eles não queriam saber de outra coisa senão falar ou ouvir sobre as novidades. E eu fiquei começando a pensar, eu falei, pai, qual que é o problema da pessoa querer escutar e saber de novidades? Fala para mim, Senhor, qual que é o problema? E o Senhor estava falando no meu coração que o problema não é que eles queriam se atualizar, o problema é que eles queriam qualquer tipo de informação. Resumindo, eles não tinham um filtro. O mesmo problema está nos nossos dias, porque queremos ser atualizados nas coisas que não nos convêm. É aqui onde entra o cuidado para mim e para você. Não é porque a visão de alguém sobre as coisas do dia a dia tem sabor de ser bom, quer dizer que serve para a gente. Não é porque alguém conseguiu vencer em certas batalhas, quer dizer que as dicas deles vai ser a mesma para você ganhar na sua batalha. E aí é onde entra o maior cuidado que eu e você tem que ter. A gente precisa ter um discernimento espiritual para que a gente saber que não é todas as informações que vêm para agregar na nossa vida. Aí é aqui onde entra o nosso maior cuidado. Cuidado que você está escutando e vendo no seu dia a dia. Receber informação demais não é sinônimo de crescimento. Cuidado. Posso dar um exemplo muito rápido? Alimentar faz bem? Sim ou não? Sim, beleza.
Alguém já te falou que comer demais não faz bem? Mas alimento faz bem. Eu vejo que esse povo, e às vezes a gente é assim também, a gente não está procurando um alimento sólido e nutritivo e no tamanho e quantidade suficiente para que a gente possa crescer em saúde. Porque se a gente... Não vou falar de dieta não, que eu não gosto dessas coisas não. Eu tento seguir dieta, mas esse trem nunca dá certo. É 2 semanas, depois eu estou tomando meu sorvetinho de boa. Mas uma vida mais... uma vida mais organizada. A pessoa tenta, né? A mesma coisa é o cristão. Sabe por quê? Não adianta de nada eu colocar no meu fone de ouvido, escutar 50 pregações durante o dia, aí eu chegar em casa e maltratar minha mulher e não orar e falar, eu escutei muitas palavras. Você sabe o que é isso? É como se as pessoas estivessem fazendo exatamente isso aqui. Eles olham para as ferramentas do dia a dia e acham que é um fast food espiritual. Que você só passa no drive-thru e pega o que está pronto, come e já era. Mas a maior obesidade que existe no planeta se chama fast food. Às vezes tem crente que não está crescendo porque não é que eles não estão alimentando bem, é que eles estão comendo qualquer coisa, qualquer hora, fora de tempo e não estão se regrando e conseguindo o quê? Como é que chama aquela coisa que acontece no estômago quando você está comendo? Digestão. Não adianta você só escutar muitas informações e não digerir. É por isso que é normal, tá, irmãos? Ler o versículo 20 vezes. Porque a palavra de Deus é para ser... Como é que é a palavra, gente? Aí? Digerir. Aí aqui vem a cepada do céu aí para a gente. A Bíblia não é seu fast food para você ler 2 minutos e tirar uma foto e falar para os outros que você leu sua Bíblia, não, tá? Ela é seu alimento diário para você digerir e ter saúde. E também não vai ler a Bíblia 3 vezes no ano, para depois no final do ano, eu li a Bíblia 3 vezes, eu sou mais santo que você. E está desse tamanho, com o ego inflado assim, ó, achando o santo do santo. Não, não é isso que acontece não. Não é assim que se acontece na verdade. Porque, vamos lá, vamos voltar lá para Atenas. Então, Paulo entrou lá dentro, aí ele viu que naquela cidade, além de ter muita idolatria, tinha pessoas inteligentes, tinha pessoas que eram estudiosas, tinha filósofos, os caras lá tudo arrumadinho, tinha pessoas de alta patamar. Então ali estava meio que um carnaval meio doido ali, que todo mundo misturado, um monte de povo. E o que acontece que era um povo sofisticado. Mas sofisticação, eu acho que não é sinônimo de verdade. A pessoa ser atualizada não é um sinônimo dela ser inteligente. Pode até parecer, mas não é. Porque, igual eu falei, existem ideias que parecem inteligentes, mas na verdade elas não são libertadoras. Elas parecem ser profundas, mas o que acontece é que ela nos afasta da verdade. E você sabe o que a Bíblia chama isso? Engano, cegueira espiritual. E uma das coisas fortes, né? Doutrinas de demônios. É pesado? É. Idolatria é doutrina de demônios. Sabe por que é doutrina de demônio? O único cara que tentou se próprio idolatrar é aquele que caiu do céu, hoje está no inferno e não conhece como Satanás. Esse é um exemplo que a gente fica para nós. O único que fez isso se tornou a doutrina de demônio. Eu vou só mencionar esse versículo em 1 Timóteo 4, versículo 1, se você precisa de anotar, mas não precisa de abrir. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, fala o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Cegueira espiritual é isso, gente. É trocar aquela cosmovisão que você sempre teve, tudo que você sempre entendeu de que Jesus fez, de que Jesus é, para poder acreditar naquilo que o mundo está oferecendo. Eu creio que todo mundo conhece alguém que já desviou. Ou talvez até você já desviou alguma vez na sua vida. Ou você conhece alguém que talvez nem acredite em Jesus. Você vai sentar para conversar com essa pessoa, e é até interessante, né?
Que eu tenho um conhecido meu que era muito amigo meu de infância, que é ateu, e que ele fala o seguinte: eu acredito que tem algo maior, porque não tem como o mundo ser do jeito que é, tudo perfeito, a gente consegue respirar, tudo é bem calculado, existe as plantas que não morrem, a água é potável, a água nos... Tudo é muito bem planejado. Tudo é muito bem feito. Não tem como eu não acreditar que tem algo, mas eu não acredito em Deus. Eu olho para essa pessoa e falo assim, misericórdia, como é que pode, né? É a mesma coisa de falar que 2 mais 2 é 4 e o cara falando que não acredita em matemática. Mais ou menos uma loucura desse jeito. Só que para que a gente chegue no ponto onde a gente troca tudo que a gente acredita, porque eu estou indo na base do versículo, tá? Porque o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, eu acredito que os últimos tempos estão tão perto, a gente parece estar vivendo dentro dele. Tem tanta coisa ruim acontecendo aí fora, irmãos. Tanta gente morrendo. Tantas pessoas boas passando por dificuldade. Não que isso nunca aconteceu no mundo, mas hoje está tão explícito. A gente vê, a gente tem contato com isso tudo. E aí, a continuação do versículo fala que alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Eu estava conversando com 2 amigos meus aqui, e a gente estava falando sobre como o dom pode ser usado para o bem e para o mal. Você sabia que tem pessoas que recebem o dom espiritual, que nascem já com o dom espiritual, e às vezes, porque é mais fácil você seguir o caminho errado, essa pessoa que poderia ser um profeta de Deus, usa isso para o inimigo? Vira um macumbeiro, vira um espírita. O que esse texto está falando é isso, é porque os tempos estão difíceis. Vai haver pessoas que conheceu o cosmovisão de Cristo, sabe que Cristo é bom, mas porque são um monte de pessoas que estão instável, ego influído, breakfast, fazendo tudo de qualquer jeito, eles vão falar assim, não, deixa eu ir para o outro caminho, que é mais fácil. Irmãos, realmente, o caminho do pecado é mais fácil, mas não tem valor nenhum, não tem recompensa nenhum, e o seu destino é a morte. Por que a gente escolhe o outro caminho? Porque a gente quer o destino da eternidade. E você sabe aonde isso começa? As ideias que não nasceram no coração de Deus é aonde começa todo os malfeitores do planeta. Porque nem toda ideia vem do céu. Nem todas as coisas boas vêm do céu. E é por isso que quando a gente olha para o nosso dia a dia e compara com esse texto de Atenas, onde Paulo está ali e está vendo aquela bagunça toda e ele fica indignado, a gente tem que se posicionar e falar assim, não vou aceitar qualquer ideia na minha vida. Por mais que para eles é normal, para mim não é. A gente pode pular para o versículo 22 e 23, ainda no Atos 17. Que eu precisei explicar isso tudo, chegar nesse ponto todo, para me ler o único versículo que se eu pudesse falar que eu ia ler só ele, eu leria só ele, porque para mim está tudo resumido aqui. Mas é preciso a gente, ir caminhando para chegar no texto central. Então, por favor, se você puder, acompanha comigo atenciosamente esse versículo 22 e 23 de Atos 17. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, esse é o que eu anuncio a vocês. Reparem algo aqui. Era muitas pessoas diferentes no mesmo lugar, muitas ideias diferentes no mesmo lugar. Dentro dessas visões diferentes, todos eles tinham uma simpatia com algumas coisas, aonde eles conseguiam se sentir bem em estar perto um do outro, mesmo sabendo que eles não acreditavam na mesma coisa. Então, imagina um monte de povo que
está andando dentro, vamos fazer um desenho aqui comigo. Aí você está dentro do jardim e você está andando, nossa, que rosas bonitas, o gramado está bonito, aqui tem outras flores, uma árvore. Esse jardim é meu, tá, gente? Então eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro, não posso? Pé de manga, que eu gosto de manga. O jardim é lindo, tudo bonito. Só que aí eu como a manga, eu saio com a rosa para levar para minha esposa, e aí me pergunta, de onde você pegou essas coisas? No jardim. Não, mas jardim tem dono, não? Você está falando para mim que você conhece o fruto? Você conhece a terra? Você sabe aonde é? Mas você não sabe quem é o dono? Esse povo, eles sabiam que alguém criou os céus e a terra, por isso que eles adoravam o papel, porque alguém falou que o papel criou o céu e a terra, eles adoraram o papel. Então eles acreditaram na cosmovisão de alguém que falou que isso aqui criou o papel, ou o papel criou o mundo. E por que eles acreditavam? Porque eles estão vendo o mundo, era a realidade. Acreditou. O tablet, aquele que você fala, hey Siri, ele responde. Ele criou a voz, então vamos adorar o tablet. Aí, vou fazer mais um exemplo. Aí aqui está o pedestal, que não faz nada, só segura o microfone. Mas um bendito foi lá e falou que o pedestal foi que firmou a terra e o ar e conseguiu dar água potável para a gente. Aí é um monte de povo que adora coisas diferentes, que consegue ter a cosmovisão conectada, porque eles veem o que é realidade para eles, mas tem uma placa de todo tamanho falando assim, o Deus desconhecido. Irmãos, misericórdia. Misericórdia. Sabe por quê? Nos dias de hoje, vivemos esse mundo, onde as pessoas podem até ver que tem muitas coisas boas ao redor, mas não conseguem confessar que é Cristo que sustenta todas as coisas. E aí eu e você tem que estar na posição onde a gente está indignado com isso tudo, porque tem duas coisas que revelam sobre isso. A consciência de transcendência e a falta de revelação que existia dentro daquele povo. E aqui é só um toque que eu quero dar para você, tá bom? A partir do momento que você dá liberdade, vamos falar assim, você dá liberdade em ter pessoas ao seu redor que acreditam em outra visão, resumindo, a cosmovisão dela não se alinha com Cristo, sabe o que você está fazendo? Quando você deixa esse tipo de pessoa entrar na sua vida, entrar na sua casa, eu lá em casa, não entra bebida e nada de fumar, nada explícito entra lá dentro de casa. Pronto, e acabou. A partir do momento que eu entro, que eu deixo entrar, eu já estou quebrando meu caráter, de quem eu sou. E assim vai outras coisas. A partir do momento que eu converso, que eu deixo pessoas que têm uma vida imoral sexualmente, me dar opinião sobre relacionamento sexual, é errado também. Ainda está errado. Aí sabe o que acontece? Quando eu e você dá moral, como fala aí fora, para pessoas que têm uma visão fora de Cristo, sabe o que você está fazendo? Você está indo na sua casa, você vem na igreja nos domingos, você participa do culto de oração, você vai no GPS, mas quando você dá moral para pessoas que não têm a cosmovisão de Cristo, você está levantando uma placa dentro da sua casa, o Deus desconhecido. Você está levantando dentro da sua casa, sem você perceber, uma autoridade do inferno em falar, olha, ele pode até ver as coisas, mas ele não tem revelação. Ele pode até saber que alguém criou o céu e a terra, mas ele está numa vida de idolatria, achando que o papel realmente é. Aí, às vezes, o Senhor Jesus nos abençoa tanto, e a graça dele se estende tanto em nós, que a gente fica cego e não consegue entender que existe algo a mais de Deus. Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso? Vocês estão felizes ainda? Tá bom. É porque quando eu vou pregando isso, eu quero ver se vocês estão felizes ainda, ou se eu estou muito chatão, sabe? Mas se tá amém, tá bom. Porque, olha, vou dar um exemplo simples também. Às vezes o Senhor Jesus escolhe você para passar por dificuldade, ficar sem trabalho às vezes, e passar por perrengue, porque Ele confiou em você algo que Ele não conseguiria confiar em outro. Ele sabe que você é capaz de ser construído através do Espírito Santo, um estilo de vida onde você vai adorar o Senhor Jesus através de sua dificuldade. Aí você sabe por que talvez existe alguém que é milionário e que a graça do Senhor Jesus veio sobre ele dessa maneira, e não através da dificuldade? Porque o Senhor, Ele tem essa bondade sobre nós.
Talvez eu, para reconhecer que o Senhor é bom, eu preciso que toda semana Ele faz um milagre para me pagar minha conta. Mas talvez para aquele milionário, para ele reconhecer que o Senhor é bom, não é falar que tem muito dinheiro, mas é ele chegar e falar assim, eu não sei como eu tenho esse dinheiro, mas eu só tenho uma coisa a falar. Não tem como eu falar que Deus não existe, porque é Ele que proveu tudo. Então o Senhor Jesus, Ele separa essas duas coisas e Ele traz essa realidade para a gente. Porque Deus não é desconhecido porque Ele está se escondendo. Nos dias de hoje, você acha que Deus está se escondendo? O Evangelho é escondido? Sim ou não? Então, as placas da igreja estão aí, você consegue achar online, você consegue achar a igreja, não está escondido. Mas eu vou falar qual que é o problema, e assim, me desculpa essa parte. Ele só é desconhecido porque em alguns lugares ele ainda não foi anunciado. O papel que temos hoje é o papel de Paulo. Paulo chega em Atenas, vê que está tudo bagunçado, mas ele foi lá para pregar a palavra de Deus. Mas pergunta se Paulo morou em Atenas. Não. Eu carrego uma mensagem comigo que eu amo compartilhar. Talvez eu já até falei aqui. Se eu já falei, me desculpa, vou repetir. É como se fosse uma parábola. A palavra de Deus é um alimento. Ele é um pão. Eu tenho que entregar o alimento para todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu não conheço, as pessoas que eu não gosto, todo mundo tem que comer do pão da vida. E eu vou dar um exemplo muito forte. Se um cara bateu na minha mulher, tentou fazer coisas imorais com ela, foi preso por 5 anos, ele saiu da cadeia. Segundo a palavra de Deus, eu ainda tenho que dar o pão da vida para ele. Só que Paulo entendeu algo que eu e você precisamos entender. A gente tem que levar o pão da vida até as pessoas. Porém, aquele cara que bateu na minha mulher e tentou fazer coisa imoral, eu vou dar o pão da vida para ele, mas eu nunca vou chamar ele para dentro da minha casa para me dar o pão da vida na minha mesa. É esse o cuidado que nós temos que ter. Ser cristão não significa se ajuntar com os pecadores, mas é levar a palavra até os pecadores. O único que conseguiu fazer isso e andou e conseguiu transformar as pessoas foi Jesus. Mas quem somos nós, perto de Jesus, para conseguir ficar 100% perto do pecado e não cair nele? Aí a gente vê o exemplo de Paulo, que foi um homem grande de Deus, contava com o Espírito Santo. Então é por isso que eu falo, cuidado, porque senão você pode trazer a placa do Deus desconhecido para sua casa, porque você tentou evangelizar o pecador. A gente evangeliza o pecador, mas nós não traz os pecados para dentro da nossa casa. Amém? Vocês concordam comigo? Esse é o modelo da vida cristã. Vai haver casos, tá? Eu não estou falando em contexto geral, mas vai haver casos. Talvez você vai ter alguém na sua casa que você adotou espiritualmente, tá bom, isso é outra coisa. Falando em contexto geral, não acontece isso. Então, Paulo diz, o que vocês adoram sem conhecer é esse que eu vos anuncio. Isto é missão, irmãos. E sabe por que isso é missão? Eu e você é chamado para essa missão. Você acredita nisso? Que eu e você é chamado para levar a palavra de Deus? Eu e você é escolhido para levar a palavra de Deus? Porque aonde a gente não leva a palavra de Deus e leva Jesus ressurreto, a palavra de Cristo, cristocêntrica, sabe o que acontece? Deus vira uma energia para as pessoas. Nossa, aquela vibe. Deus vira um conceito, uma filosofia. Mas a ideia de que Deus é bom. Deus só vira algo. Isso acontece quando a gente não traz Cristo revelado. Então, por isso que eu estou pedindo com muito carinho. Quando você for falar de Jesus, não fica com vergonha. Não fala de Jesus como se fosse algo tão superficial. Algo tão pequeno. Porque eu sei que às vezes dá vergonha para falar com alguém. É normal. Você vai tentar falar de Jesus para alguém, você fica meio assim acanhado, né? De falar. Mas não fala de Jesus como se fosse só Jesus. Traga a realidade de quem Jesus é. O Jesus que transforma, o Jesus que salva, que cura e liberta. Essa é a verdade de Jesus. Então, onde o evangelho chega, Deus tem que ter um nome. E o nome é Jesus. Não tem como o evangelho chegar e alguém falar que Deus é desconhecido.
Não tem como a igreja ficar em silêncio mais. Acabou. A gente não pode ficar mais em silêncio. A gente tem que trazer essa palavra de verdade. Então, Atenas tinha essa cultura, tinha inteligência, tinha até uma espiritualidade, mas não tinha revelação de quem Cristo é. Eu e você tem algo que um povo lá atrás não teve a oportunidade de ter nessa noite. Cristo revelado. Cristo nessa noite, toda noite, na verdade, isso é algo que é bom até comentar. Não existe um dia que Cristo vai revelar para você e acabou. A revelação de Cristo para você e para mim é diária. É todo momento. Se Jesus se revelar a você às 8 da manhã, não quer dizer que acabou, não. Às 8:30 da manhã, se você procurar, Ele se revela de novo para você. No momento do louvor aqui, eu não ia falar isso, mas veio na minha cabeça, então eu vou falar. Eu tive é flashback que fala, quando você lembra assim, não sei se flashback, déjà vu, fala o nome que vocês quiserem, eu não sei o nome disso não. Mas veio a memória do primeiro dia que eu aceitei Jesus. E eu lembrei do primeiro amor na hora do louvor. E aquilo ali para mim foi loucura, porque no meu primeiro amor era a cena mais bizarra. Cabelo vermelho parecendo pica-pau, uma coisa mó feia. E eu falei assim, Jesus, que grandeza é eu lembrar da revelação do teu amor por mim. Que lindo é eu hoje olhar e pensar que se perguntasse aquele menino há 6, 7 anos atrás o que ele acha de Jesus, eu ia falar talvez que eu tinha uma cosmovisão de que Jesus é bom e que eu sei porque meus pais foram na igreja. Mas hoje, quem é o Jesus que você conhece? Quem é o Jesus que você caminha junto? Não me fala não, precisa falar alto não. Pensa no seu coração. Qual o tamanho da revelação da beleza de Cristo que eu quero poder alcançar um pouco mais hoje? E é por isso que eu quero pedir para vocês ficarem em pé comigo. Porque eu já estou no final. E a revelação disso tudo tem um nome, é Jesus, e Ele é bom. Ele é muito bom. Todo mundo sabe o que é AI? IA, né, que fala no Brasil? Português? AI, beleza. Então isso já me mostra que todo mundo tem acesso a informações, verdade? Eu estou perguntando isso porque nesse momento aqui final, eu quero que a gente faça uma comparação. Uma pessoa com celular, com AI na mão, ela é capaz de fazer coisas absurdas. A pessoa não precisa saber falar inglês, ela fala em português, o AI traduz e manda um texto. A pessoa, misericórdia, tá, irmãos? Nunca pensa nisso e eu falo, você está queimado em nome de Jesus. Uma pessoa pode falar assim, me dá uma pregação inteira aqui, ó, que eu quero chegar lá na igreja e pregar. Não, me dá uma canção inteira, que eu quero uma canção inteira no AI. Ou melhor, me fala aqui 3 passos como eu posso ser um bom marido. Você sabe qual que é a diferença disso? Das informações. É que talvez a gente pode até falar que o AI seria isso, né? Mas o povo em Atenas, voltando para o papel, talvez a ideia do AI, tinha muitas informações, era muito atualizado, porém era uma idolatria. Nada consegue te revelar algo verdadeiro como o Espírito Santo é capaz de te revelar. Se eu pedisse o meu AI aqui agora para revelar o que Jesus quer falar no seu coração nessa noite, ele era incapaz de discernir o que os céus têm para você nessa hora. Porém, o Espírito que habita em Deus, que é o Espírito que deu coragem de Jesus para vir na terra, morrer na cruz, ser ressurreto, discípulos esperar 40 dias e ele vir sobre o povo e hoje habitar dentro de você, esse Espírito é capaz de revelar no seu coração nessa noite algo novo de Cristo para você. Ah, Léo, o que seria essa revelação? Sabe qual que é o lindo dessa parte? É que não existe oração ou mão que eu colocar em cima de você que é capaz de falar certamente o que o Senhor quer falar no seu íntimo. Às vezes para mim era o Senhor mostrando para mim
como Ele vai conseguir resolver os meus problemas. Mas talvez para você só está pedindo ao Senhor Jesus um abraço. Talvez para você só está pedindo ao Senhor Jesus para que Ele possa te dar paz no coração, porque você está ansioso. Talvez você está passando por problemas mentais e você está passando por dias difíceis, onde você precisa se alinhar com o Senhor Jesus. E o Senhor falou assim: olha, estou te dando sossego na sua mente. Feche os seus olhos comigo nesse momento. Respira. Tira 5 segundinhos para você respirar. Respira fundo. Olha, com os olhos fechados, coloca na sua mente tudo aquilo que possivelmente poderia ser algo que você idolatra. Se você perceber, talvez seja um trabalho, talvez seja os seus filhos, que você pensa muito mais nos seus filhos do que você pensa em Cristo. Pensa comigo aquilo que é algo que tem tirado Cristo do centro da sua vida. Pensou? Beleza. Agora com os olhos fechados, imagina uma porta. Essa porta ela é marrom, tem uma maçaneta preta. Estou trabalhando na mente de vocês hoje. Você chegou perto dessa maçaneta, você abriu ela e você falou assim: pode entrar. E ali dentro daquele quarto está você com todas as suas idolatrias, todos os seus problemas. E aí, quem está entrando suavemente, sem arrombar a porta, porque você convidou, os passos são mansos, suas vestes são brancas, seus olhos têm fogo. Ele entra, ele começa a mover as coisas de lugar. O Senhor Jesus não quer tirar de você as coisas que você já conquistou. Na verdade, Ele quer colocar no seu devido lugar. Trabalho não é ruim, ele existe um lugar na nossa vida, mas Senhor Jesus, Ele é o centro. É como se fosse uma sala e seus filhos estão no centro, seu trabalho está no centro daquela sala, as suas metas de vida estão no meio daquela sala, e o Senhor está entrando com os pés suaves. E Ele está pegando e está colocando nos cantos daquela sala. E Ele está se posicionando no meio e falando: filhos, tudo que você coloca eu no centro, eu abençoo ao redor. Só não traz para o meu lugar aquilo que era para ser só um benefício. O Senhor Jesus quer te beneficiar sim, mas Ele não quer que você coloque no lugar do amado aquilo que era só para ser emprestado temporariamente. Tudo que temos aqui nessa terra vai acabar, vai cessar, mas a única coisa que vai ficar, né? Tem aquele versículo que fala que entre a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor. O único que vai ficar é o amor de Cristo, que é recíproco entre eu e o amado. O Senhor está movendo as coisas por canto. E nesse momento onde o Senhor Jesus está no centro, a gente se achega no Senhor, se achega perto do Senhor. E eu quero orar para a gente nesse momento, ainda com os olhos fechados. Senhor Jesus, abrimos a porta do nosso coração. O Senhor já entrou na nossa vida e está arrumando as coisas de lugar. E a gente pede uma coisa só: queremos a sua presença, Pai. A sua presença já não basta. Não tem nada mais que precisamos, não tem nada mais que queremos além do Senhor. E que nessa noite o Senhor possa se revelar para cada um de nós, Jesus. Em nome de Jesus. Agora é um convite muito pessoal. E eu sei que existe aqueles comentários dentro do nosso coração de não querer ser julgado ou comparado. Mas, irmão, sinceramente,
Tem dias que a gente tem que colocar uma viseira, aquela viseira de burro mesmo, sabe? Que tampa as laterais, você só olha para frente e fitar os seus olhos em Cristo, esquecer todas as suas coisas ao redor. E nessa noite a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai tirar aqui um minutinho quando eles adoram. Se você puder, vem aqui à frente, se ajoelhe, pega na mão do seu esposo, seu marido, vem aqui para frente, a gente vai adorar junto, a gente vai orar uns aos outros juntos. Mas se você não puder, abraça alguém que está do seu lado, ore por um minuto com essa pessoa, tire o seu tempo na presença do Senhor. Não vamos sair da mesma maneira que a gente entrou. Se você aqui dentro da igreja, você tem essa posição de poder estar orando um com o outro, vai até alguém, ora por alguém. Se ninguém vir aqui na frente, você vai até alguém, mas hoje alguém vai orar por você, amém? Alguém vai estar orando por você. O Senhor Jesus está acolhendo as nossas lágrimas.